nós temos de te honrar, Senhor. Agora é contigo. Agora nós vamos sentar e vamos te ouvir. Fala conosco, porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Good evening. Boa noite. Yes, greetings from Canada, Saudações do Canadá. where there are people that love Jesus as well. Nós também somos pessoas que amam a Jesus. But I want to say first Mas a primeira coisa que eu quero falar that I'm an ordinary person. é que eu sou uma pessoa ordinária como qualquer outra. I am no different than you. Eu não sou diferente de você. I love Jesus, Eu amo Jesus. and I live my life for Him. E eu vivo a minha vida por Ele. And I choose to allow Him to use me. E eu escolho deixar Ele me usar. And so when I preach tonight, Então, quando eu pregar nesta noite, I preach to myself. primeiro eu prego a mim mesma, para mim mesma. Because this is not just a word for you. Porque essa não é somente uma palavra para você. This is a word for me. Essa é uma palavra para mim. Amen. Amém? Amen. Amen. So tonight we are looking at the title, Buried Treasure. Então essa noite nós vamos ter o título Tesouro Enterrado, Tesouro Escondido. Amen. And we will start with our first scripture, Matthew 13:44. Então o primeiro versículo que a gente vai abrir é Mateus 13:44. 13, versículo 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, that which when a man hath found, he hideth, for the joy thereof goeth and selleth all that he hath, and burieth in that field. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. The field is the world, O campo é o mundo, and the treasure is the true believer in Christ. e o tesouro é aquele que acredita em Cristo. God is the man, Jesus, E o homem é Jesus, who for joy set before him, que com alegria paid the price pagou o preço for the whole world to be saved. para que todo mundo pudesse Amen. ser salvo. Amém? Amen. God wants to encourage you tonight Deus, Ele quer te encorajar nesta noite about who you are in Him, sobre quem você é nele, to bless you and show you para te abençoar e te mostrar the basics and the possibilities o básico e as possibilidades of His capacity, da capacidade dele, His potential, o potencial dele and His power e o poder dele, that are available to us in Christ que Jesus. está disponível para nós através de Jesus Cristo. Knowing who you are in Christ Sabendo quem você é em Cristo, will strengthen your commitment vai fortalecer o seu comprometimento, to your faith and wipe away unbelief. a sua fé, e vai limpar a incredulidade, a sua incredulidade. We will see tonight that Nós vamos ver isto esta noite. 3 points. Nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, You are a disciple chosen by God. você é um discípulo escolhido por Deus. You are a treasure valued to God. Você é um tesouro valioso para Deus. And you are a giant killer, E você é um matador de gigantes. effective for God. Efetivo, eficiente para Deus. Point 1. You are a disciple.
Ponto 1, você é um discípulo chosen by God. escolhido por Deus. We did not find God. A gente não encontrou Deus. God found us. Deus nos encontrou. He chose us. Ele nos escolheu. Very much like he chose his own disciples. Assim como ele escolheu os discípulos dele. Those first disciples that became his followers. Os primeiros discípulos que se tornaram os primeiros seguidores de Jesus. And as disciples, we are provided with many things to accomplish. E como discípulos, nós somos providos de muitas coisas. The work he has set before us to do. Até mesmo o trabalho que ele preparou para que nós pudéssemos fazer. A, provided the word, the Bible. Primeiro ponto aqui é que ele provou a palavra, ele nos deu a palavra, ele nos deu a Bíblia. Amen. John 8:31. João, capítulo 8. Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings," which is from the New Living Translation. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. If you abide in me, my word, you are my disciples indeed. Se você permanecer em mim, você vai ter a minha palavra em você e você vai se tornar o meu discípulo. The word is alive and active. A palavra ela é viva e ela é ativa. It is spirit and life. Em espírito e em vida. And it is to be used by the disciples E precisa ser usado pelos discípulos for reshaping, renewing, para formar, para renovar and reminding us how we are to live. e nos lembrar de como nós devemos viver. Not only a life, but a lifestyle. Não é só uma vida, mas é um estilo de vida. It's not just a once in a while visit to church. Não é só uma cada 10 vezes vinda na igreja. A prayer over a meal. Ou então você orar pelo seu alimento. A good deed towards our neighbor. Ou você fazer um ato bondoso pelo seu vizinho. All of those things are very good. Todas essas coisas são muito boas. But to be a disciple is so much more. Mas para ser um discípulo é muito mais do que isso. Amen? Amém? You are converted. Praise God. Você é convertido. Glória a Deus. But now we are to be a disciple and to allow the word. Mas agora nós precisamos ser discípulos e permitir que a palavra, The Bible, to change our life. que a palavra, que a Bíblia mude as nossas vidas. To change our souls. Para que a palavra mude as nossas almas. Amen. Amém? We have 2 Timothy 3. Agora é 2 Timóteo capítulo 3. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. And as I said, I'm from Canada. We are from Canada. E como eu já disse, eu sou do Canadá. Nós somos do Canadá. And this year in our winter, E nesse ano, durante o inverno, we had a lot of snow. a gente teve muita neve. So much snow. Muita neve. We, in our driveway, our car driveway, Na nossa garagem, we had to shovel a gente teve que tirar a neve. onto the front lawn. Até mesmo da parte da frente da casa. A gente teve que tirar toda a neve daquela área. A lot.
Era muita. I was driving home and I drove into my driveway. Eu estava dirigindo para minha casa e eu cheguei quase perto da garagem. And my car went up on the snowbank. E o meu carro ele foi acima de um banco de neve. Instead of hitting the brake, I hit the gas. E ao invés de eu pisar no freio, eu pisei no acelerador. And I hit a bush in front of my house. E eu atingi uma árvore que tem em frente à nossa casa. My car had a little dent. O meu carro teve uma batida bem de leve. But the bush was very messed. Mas a árvore foi destruída. So, with the broken branches, E com os galhos quebrados, we just put them back in. a gente começou a colocar os galhos de volta na árvore. You could not tell what happened to the bush. E quando a gente colocou os galhos de volta, as pessoas não conseguiam dizer que tinha algo de errado com a árvore. Amen. So eventually we had to pull them out. Mas num certo momento a gente teve que tirar os galhos novamente. They were not connected Porque- to the main trunk. Porque eles não estavam conectados com a árvore. And then it was very obvious we had a huge hole in this bush. E quando nós removemos os galhos, foi óbvio novamente que tinha um buraco gigante na árvore. It was ugly. Foi feio. But it was a valuable bush. Mas era uma árvore valiosa. So we decided that we would get new clippers. Então a gente decidiu pegar novas tesouras, né? Como é que se chama aquele negócio de cortar? Tesourão, né? And a chainsaw. E aquela máquina, né, de cortar, nem sei como se fala o nome disso. Serra elétrica, isso aí. And we created a new shape E a gente criou uma nova forma of this bush. dessa árvore. Um novo formato. You would not recognize this bush now. Você não iria reconhecer essa árvore. It is brand new. É nova em folha. Amen. So this is what God wants to do. Então isso é que Deus ele quer fazer. He wants to change your life. Ele quer mudar a sua vida. He wants to fill up those holes and carve out those pieces. Ele quer preencher esses buracos e cortar essas partes que não pertencem. He even wants to cut the good parts off. Ele quer cortar os pedaços que já estão quebrados. Because there is better. Porque tem pedaços melhores. Amen. Amém. Amen. God will use His word to do this. O Senhor, Deus, Ele vai usar a palavra dEle para fazer isso. To speak to us and help us. Para que esteja firme em nós e nos mude, e nos ajude. In any career or job, you need to read the manual. Em qualquer carreira e trabalho, você precisa ler o manual. You need to know the recipe for any dessert. Você precisa ler uma receita, um livro de receita para qualquer sobremesa. Now, Annie is my daughter-in-law. A Anne é a minha nora. A Anne é minha nora. And she makes Brazilian food for us. E ela faz comida brasileira pra gente. She doesn't need a recipe book. Ela não precisa de um livro de receitas. She knows the recipe. Ela sabe a receita. And this is how God wants us to know His word. É dessa forma que Deus ele quer que a gente conheça a palavra dele. Amen. Amém? If I was making Brazilian food, E se eu estivesse fazendo comida brasileira, I've got to know everything and all the details. eu vou precisar saber de tudo, cada detalhe. But that's okay. Mas tá tudo bem. It's okay. It's Tá tudo okay. bem. You understand? Você tá entendendo? Many of you
you are already reading your Bibles Talvez muitos de vocês já estejam lendo a palavra. from Genesis to Revelations. De Gênesis a Apocalipse. And we can do topic studies, word studies. A gente pode fazer pregações de tópicos, de estudos. But what is so important Mas o que é importante is to meditate on the Word of God. é meditar na palavra de Deus. Let Holy Spirit teach you. Deixar o Espírito Santo te ensinar. Teach you, not just the pastors. Deixar o Espírito Santo te ensinar, não somente os pastores te ensinar. Amen. Amém? Amen. Amen. But you might say, Mas você pode dizer, I don't have time. eu não tenho tempo. I got a job. Eu tenho trabalho. I go to school. Eu vou para a escola. I have small children. Eu tenho crianças pequenas. But just take the word Mas fique firme na palavra. and write it in your phone. Esconda no seu coração. Write it on a piece of paper. Escreva num pedaço de papel. Take it with you to where you go. Pegue com você em todos os lugares que você vá. Allow God to let the word get into you. Deixa Deus tornar firme e real a palavra dele dentro de você. Amen. Amém? So the Lord has provided the word, the Bible, to enable for the disciples to learn. Então Deus ele proveu a palavra dele para que os discípulos pudessem aprender. Amen. Amém? God also provides His presence. Além disso, Deus também provê a sua presença. God is with us all the time. Deus está conosco o tempo todo. The first disciples walked with Jesus for 3 years. Os primeiros discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. But now we have Him inside of us. Mas agora nós temos Ele dentro de nós. Every day. Todos os dias. All day. O dia inteiro. One of the last things that Jesus told His disciples. Uma das últimas coisas que Jesus falou para os seus discípulos. Matthew 13:44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in a field. No, sorry, wrong one. Lo, I am with you always, even until the end of the world. The message says, I am with you day after day after day. Estou com você dia após dia. Amen. Amen. No matter what the circumstances are, Não importa quais sejam as circunstâncias. no matter what the occasion, Não importa a ocasião. no matter how we feel, Não importa como a gente se sinta. He is with us. Ele está conosco. We need to be conscious of Nós this. precisamos estar conscientes. He is always with us. Ele está sempre conosco. And when we understand this as His disciples, E quando nós entendemos isso, sendo os discípulos de Jesus, His followers, os seus seguidores, He will prove Himself to us. Ele vai provar dele mesmo para nós. When I was a Christian, a young Christian, Quando eu era uma jovem cristã, I was at the drugstore eu estava numa farmácia and I was not feeling good. e eu não estava me sentindo bem. And I felt like I was just about to faint. Eu senti que eu ia desmaiar. I said, oh God, help me. E eu disse, oh Senhor, me ajude. And right beside me, I looked and was a friend from church. Right there. E logo do meu lado, eu olhei pro lado, eu vi um amigo da igreja. And she was able to help me. E ela foi capaz de me ajudar. Something so small, Algo tão pequeno, but God is with us all the time. mas Deus está conosco o tempo todo. Amen. Amen. So not only in times of need and emergency,
Então, em tempos de necessidade, de emergências, but the everyday moments. não somente em tempos de necessidade, mas em todo tempo. Knowing this should change your actions. Sabendo disso, essa verdade deveria mudar todas as suas ações, Change our conversations mudar as nossas conversas and maybe our activities. e as nossas atividades. As disciples, we are to be aware Como discípulos, nós precisamos estar conscientes, again that He is with us all the time. de novo, de que Ele está conosco o tempo todo. You are a disciple. Você é um discípulo. He has chosen you. Ele te escolheu. You're not a mistake. Você não é um erro. You are not a mistake. Você não é um erro. You have purpose in God. Você tem propósito em Deus. He has chosen some of you Ele escolheu alguns de vocês for a special need para uma necessidade específica and a special job. e um trabalho específico. Yet everyone is chosen Ainda assim, todos nós somos escolhidos to serve the Lord. para servir a Deus. Amen. Point 2. Segundo ponto. You are a treasure valuable to God. Você é um tesouro valioso para Deus. So we're going to read Matthew 13:44 again. A gente vai ler de novo Mateus capítulo 13, versículo 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and beareth the field. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. We are literally created out of dirt, Nós somos literalmente feitos de lama, but he pulled us out of the world, mas Ele nos trouxe do mundo, Ele nos fez de barro, and because of his son, e por causa do Filho dele, we now have the potential nós agora temos o potencial to be all that he has originally called us to be. para exercer tudo aquilo que Ele nos escolheu para fazer, tudo aquilo que Ele tem para nós. 2 Corinthians 4:7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus in us is the shining light. Jesus em nós é essa luz brilhante. He is the treasure in us. Ele é o tesouro em nós. The treasure of Christ in you. O tesouro de Cristo em você. The hope of glory. A esperança da glória. This is a treasure beyond value É um tesouro que vai além de qualquer outra riqueza. of money, Dinheiro, of houses, casas, of cars. carros. This is so valuable. Isso é tão valioso. You must understand the treasure Você deve entender o tesouro that is in you. que existe em você. We are the earthen vessels, Nós somos os vasos terrenos. the ordinary people of God. Pessoas ordinárias, pessoas normais de Deus. But it is God's power expressed through us, Mas é o poder de Deus expressado em nós. common men and women, boys and girls. Mulheres e homens normais, ordinários, garotos e garotas normais. Jesus inside of us does the work. Jesus dentro de nós faz o trabalho. So the places where you are, Então, o lugar onde você está, where you are every day, onde você está todos os dias, might be the only time
pode ser o único momento when someone is close to Jesus. em que uma pessoa ela é próxima de Jesus. So when they meet you, Então, quando ele te encontra, they are meeting Jesus. ele encontra Jesus. Amen. Amém. Amen. When I was a stylist Quando eu era uma cabeleireira, for about 25 years, por quase 25 anos, I did not want to stay at my job. eu não queria ficar no meu trabalho. I didn't like being there. Eu não gostava de ficar lá. I prayed, God, move me. Eu orava, Deus, me tira daqui. And he said, no, stay. Mas ele me falava, não, fica. Oh. Oh, Okay. I had someone come to the salon uma pessoa veio no salão to work with me. para trabalhar comigo. And she began to ask me questions about Jesus. E ela começou a me falar, fazer perguntas sobre Cristo. And she was living in a relationship without a husband, not her husband. E ela estava vivendo um relacionamento com um homem. And she had small children. E ela tinha crianças pequenas. And she gave her life to Jesus. E ela deu a vida dela a Cristo. Then she came to live at our house. E ela veio morar conosco And they came and lived in our basement. no nosso porão. But they began to live a life for God. Mas eles começaram a viver uma vida para Deus. So I saw that it was important that I stayed where I was supposed to be. Então eu vi a importância de estar no lugar que eu deveria estar. Sometimes when we know we are the treasure, Quando nós sabemos que nós somos o tesouro, nós temos o tesouro, but we don't like where we are. mas nós não gostamos onde nós estamos. But we must remember that God has a purpose. Nessas situações a gente precisa lembrar que Deus tem um propósito. We are not just anyone anymore. A gente não é mais qualquer um. A gente não é mais qualquer um. We are the reflection of Jesus Christ. Nós somos o reflexo de Jesus Cristo. Ephesians 2:10. Efésios 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Esse aqui é outro versículo, Efésios 2:10. Porque nós somos o trabalho das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, que Deus já disse desde o início que nós deveríamos andar. Sorry to bring this up. Amen. The word workmanship A palavra in the Greek, just a second. workmanship, A palavra trabalho, means God's masterpiece. a palavra desculpa gente, eu tô tentando lembrar a tradução dessa palavra que ela tá falando. Mas não é, essa é a tradução do grego, mas workmanship. Amen. We are unique. I'm so sorry. That's I'm okay. trying to remember the meaning of workmanship. Oh, sorry. Yeah. Okay. O trabalho das mãos. O trabalho das mãos, quando isso está falando da Bíblia, significa uma obra de arte de Deus. Amen. Thank you, Annie. Amen. God sees the potential Deus, ele vê o potencial in us according to the power of Jesus, em nós, através do poder de Cristo Jesus, which is already inside of us. que já está dentro de nós. The death and resurrection of Christ. A morte e a vida de Cristo Jesus. It's not out there somewhere. Não está lá, em algum lugar. It's in here. Está aqui. It's in here. Está aqui. Amen. Ephesians 3:20. Efésios 3:20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo
muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. We are called to cooperate Nós somos chamados para cooperar with that power. com o poder, Engage with the supernatural work of the Holy Spirit. engajar com o mundo sobrenatural através do Espírito Santo. So this is not only about your success, Então isso aqui não é mais sobre o sucesso do mundo, your abundant life, a sua vida abundante, but everyone that is around you. mas sobre todos que estão ao seu redor. Amen. Amen. 1 John 4:17. 1 João 4:17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. It is not just Pastor Alex and Pastor Erica Não é somente o pastor Alex e a pastora Érica. that Jesus uses, but it is also us. Não é somente os pastores que Jesus usa, mas também somos nós. It is you. É você. Say, it is me that Jesus uses. Diga você mesmo, sou eu que Jesus usa. Amen. Amém. Shining as beautiful jewels. Brilhe como uma joia rara, valiosa. Praying and leading people to Jesus. Ore e guie as pessoas para Jesus Cristo. Healing the sick. Cure o enfermo. Blessings of God blessing of giving of your time and money. A bênção de dar, a generosidade Time and money. Oh, sorry. em tempo, em dinheiro. Amen. Amen. So I have another testimony. Eu tenho um outro testemunho. A few weeks back, Algumas semanas atrás, we had a yard sale at my church. a gente teve uma venda de garagem na nossa igreja. We had people come to the church A gente teve pessoas vindo à igreja to be able to raise money. para poder arrecadar dinheiro para a igreja. There was a lady from our church who brought someone, E teve uma senhora da igreja que trouxe uma pessoa. and she wanted prayer for this lady. E essa pessoa ela queria uma oração. And the lady had a terrible accident 2 years ago. E essa pessoa, essa mulher, ela teve um acidente muito sério um tempo atrás. She had a lot of pain in her hands, Ela tinha muita dor nas mãos. and she was on medication. E ela estava tomando medicamento. So they came to ask me, will you pray for this lady? Então eles vieram para mim perguntar: você pode orar por essa mulher? So I said, okay. E eu disse: tá bom. So I prayed for her, Então eu orei por ela. and that was it. She went home. E aí foi. Ela foi embora e acabou. So last week we just heard, E na semana passada a gente ouviu when that lady prayed for me, ela mesma falando que quando essa mulher orou por mim, all my pain started to leave. toda a minha dor foi embora. I am no longer on medication, Eu não estou mais tomando nenhum medicamento. and my pain is completely gone. E a minha dor foi embora completamente. Amen. Amém. We are to be the valuable servant Nós temos que ser os servos valiosos that God can easily use. que Deus pode facilmente usar. So God is saying tonight, stir up your gift. Então Deus ele fala, você precisa agitar os seus talentos. The gift of the Holy Spirit that is inside of you. E esses talentos, esse dom, ele é do Espírito Santo em você. And neglect it not. E você não pode negligenciar. Make sure that the fire of the Holy Spirit keeps burning. Você precisa ter certeza que o
fogo do Espírito Santo está queimando dentro de você. Speak in your supernatural language. Fala na sua língua sobrenatural. Magnify God in all you do. Magnifique Deus em tudo que você faça. Be sure that God is in all your thoughts. Tenha certeza que Deus está em todos os pensamentos na sua mente. Stoke the fire. Você precisa alimentar o fogo. Alimenta o fogo. Make sure the shining light of God's glory is visible. Tenha certeza que a luz valiosa de Cristo está visível dentro de você. Because we are treasure Porque nós somos o tesouro. and invaluable to Him. E nós somos valiosos para Ele. Amen. Amém. When I first became a Christian, Quando eu me converti, I primeiramente, was just sitting in the congregation like you. eu estava sentado na congregação assim como vocês. God said to me, Deus falou comigo. every decision you make now Toda decisão que você faz agora will affect your grandchildren. vai afetar os seus netos. I did not have a boyfriend. I did not have a boyfriend. Eu não tinha um namorado na época. I was not married. Eu não era casada. But my decisions would affect my future. Mas as minhas decisões, elas afetariam o meu futuro. So this is why we always keep God before us. E isso é a razão da gente manter Deus em todas as coisas. We are so precious to the Lord. Nós somos tão preciosos para Deus. He loves us so much. Ele nos ama tanto. And He wants you to have the best life. E Ele quer que você tenha a melhor vida. Amen? Amém? So, recap. You are a disciple chosen by God. Então, recapitulando. Você é um discípulo escolhido por Deus. You are a treasure valuable to God. Você é um tesouro valioso para Deus. Now, point 3. E agora o terceiro ponto. You are a giant killer effective for God. Você é um matador de gigante eficiente para Deus. Amen. David was a giant killer. Davi foi um matador de gigante. What does that look like for us? Como isso vai se aparentar para nós? Amen. And it looks like confidence. Isso vai vir num formato de confiança. Confidence in God. Confiança em Deus. Young David. O jovem Davi. And I know last night some of the young people were told not to look at being young as something. E eu vi que na noite anterior teve um encontro de jovens. E para você não pensar que você é só um jovem, sabe? Você é muito novo de idade. But not everybody's young anymore. Mas aqui nem todo mundo é tão jovem assim. But even if you are new in this God thing, Mas mesmo que você seja novo nesse negócio de Deus, don't let anybody look down on you. não deixe que ninguém te olhe estranho. God is like a GPS system, Deus, ele opera como um GPS. and He will rearrange everything E ele vai rearranjar todas as coisas for His purpose para o propósito dele and your e destiny. o seu destino. Amen. Amém? Young David was a treasure hidden away, looking after a few sheep. That was long. Okay? Young David was a treasure hidden away. Yeah, o jovem Davi, ele era um tesouro escondido, Looking after a few sheep. olhando, cuidando de algumas ovelhas. He lived to an audience of one. Ele viveu para uma audiência de um. It was just David and the sheep and God. Era só Davi, as ovelhas e Deus. God enabled him to kill the bear and kill the lion. Deus capacitou Davi para matar o urso e matar o leão. In the smallness of a shepherd's job.
no mais humilde trabalho de pastor de ovelhas. At this point in time, no fame, no fortune. Nesse ponto da vida de Davi, ele não tinha riqueza, ele não era famoso, Just working hard at what God has called him to. somente trabalhando muito naquilo que Deus tinha capacitado ele. In the small beginnings, Nesses começos pequenos, we do not complain nós não podemos reclamar, about them because these times porque são nesses momentos prepare us to be the giant killers. que preparam a gente para ser matador de gigantes. Luke chapter 16, verse 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. David had proven God. David had proven God in the small things. Davi, ele provou de Deus nas coisas pequenas. Therefore, he could be confident in the big things. Portanto, ele estava confiante nas coisas grandes. This is not a new revelation, Isso não é uma revelação nova, but it is a good reminder. mas é um lembrete, é um bom lembrete. God sees each one of us Deus, ele vê cada um de nós as giant killers. como matadores de gigantes. Amém, Senhor, eu creio. David was confident in God, Davi, ele era confiante em Deus. and therefore it was easy to be faithful. Então, portanto, ele foi fácil confiar em Deus, In whatever God had called him to. em tudo que Deus estava chamando ele para fazer. Some of you want to be giant slayers, Muitos de vocês querem ser matadores de gigantes, but you're still working in on the process of having confidence. mas vocês ainda estão sendo trabalhados no processo de adquirir confiança In the small things. nas coisas pequenas. Believing God for our families. Believing Crer em Deus para as nossas famílias. believing God for our health. Crer em Deus para a nossa saúde. Believing God for our finances. Crer em Deus para as nossas finanças. These may be giants in themselves, Esse pode ser os gigantes nas nossas vidas. but we must begin small. Mas a gente tem que começar pequeno. If you are the only Christian in your family, Se você é o único cristão na sua família, be the best Christian you can be. seja o melhor cristão que você pode ser. Allow Jesus to flow through you. Deixa Cristo Jesus agir através de você. Start small. Começa pequeno. Believing God for your health. Acredite, creia em Deus para a sua saúde. Believing for a headache. Acredite em Deus, creia em Deus para tirar essa dor de cabeça. Believing for a small pain. Até mesmo para uma dor pequena. In the name of Jesus, no pain. No nome de Jesus, sem dor, não há mais dor. Start small. Começa pequeno. Believing God for our finances. Creia em Deus para a sua área financeira. It doesn't matter what kind of job you have. Não importa que tipo de trabalho você tem. Are you faithful to God? Você é fiel a Deus. Do you know what to do with that money for God? Você sabe o que fazer com esse dinheiro para Deus? Is it going towards the gospel? Esse dinheiro está indo para a igreja? Está indo para expandir o reino de Cristo? Are we honoring God in the small things of our finances? A gente honra a Deus com as coisas pequenas da nossa área financeira. So when we honor God in the smaller things, He will give us bigger things. Então, quando a gente honra a Deus nas coisas pequenas, Ele vai entregar as coisas grandes para nós. He will give us bigger tasks. Ele vai entregar coisas, trabalhos ainda maiores. To kill the bear, to kill the lion, then to kill the giant. Para matar o urso, e depois matar o leão, e depois matar o gigante. Amen. Amém?
David had already gone beyond duty in attempting and succeeding in killing. E Davi, ele se excedeu no trabalho, excedeu matando o urso e o leão, e por isso ele foi confiado para matar o gigante, And the bear and the lion. o urso e o leão. The root of his confidence was a covenant relationship. The root of his confidence A raiz da sua confiança was his covenant foi relationship. seu relacionamento de aliança com Deus. Amen. 1 Samuel 17, 1 Samuel 26. capítulo 17. And David spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite e desafie aos exércitos do Deus vivo? David knew who he was in God, Davi, ele sabia quem ele era em Deus, because he understood the covenant porque ele entendeu a aliança he had with God. que ele tinha com Deus. It was much bigger and much stronger Era muito maior e muito mais forte than an uncircumcised giant. do que um gigante incircunciso. He also knew that the Philistines did not have a covenant. Ele também sabia que os filisteus não tinham uma aliança. We need to understand what we have. Nós precisamos entender o que nós temos. The world does not have what we have. O mundo, ele não tem o que nós temos. When we don't understand who we are in God, Quando nós não entendemos quem nós somos em Deus, it makes us less confident. faz a gente ficar menos confiante. We are a people of a covenant Nós somos o povo da aliança, through the blood of Jesus Christ. na luz de Cristo Jesus. The promises of God are ours. As promessas de Deus são nossas. We have them. Nós as temos. We must base our life on what the Lord says. Nós precisamos viver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Romans 8:37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. That's the New Testament. Esse é o Novo Testamento. Again, what does it look like to be a giant killer? De novo, o que significa ser um matador de gigantes? We have to have the attitude Nós precisamos ter a of atitude a covenant-minded person. de uma pessoa com a mente da aliança, de relacionamento de aliança. My God will supply all my needs. O meu Deus vai prover todas as minhas necessidades. We can slay all our problems in Christ. Nós podemos destruir todos os nossos problemas, vencer todos os nossos problemas através de Jesus Cristo. Our covenant in God is beyond politics A nossa aliança com Deus, ela vai além da política, and beyond politicians. além de políticos. During Jesus' time, No tempo de Jesus, with those disciples, os discípulos there was a huge oppression of the Roman government. tinha uma opressão muito grande com os romanos. It was no different for them. Não era diferente com eles, não. Amen. Amém. When people criticize us, Quando as pessoas nos criticam, they can become convicted eles se tornam convictos and they discredit us. e eles tiram o nosso crédito. Amen. Even in the last week in Canada, Na semana passada no Canadá, I had heard of 3 lies that were told about me. eu ouvi 3 mentiras que foram faladas de mim. I know the devil is a liar. Eu sei que o inimigo, ele é um mentiroso. These were real lies. The fight for us is in the spirit.
o batalhar por nós é no espírito, not in the natural. não é no natural. How did David act? Como Davi ele agiu? He didn't give up. He didn't get distracted. Ele não se distraiu. Even when others were jealous, and even Saul said, you can't do this. Até quando outros ficaram cheios de inveja e Saul ele falou, você não pode fazer isso. Yet David stayed true to himself. Até nessas situações, Davi permaneceu verdadeiro. He knew his God. Ele sabia o seu Deus. Amen. He was led by the supernatural. Ele foi guiado pelo sobrenatural. He carried the anointing of God. Ele carregava a unção de Deus. No one knew he was anointed to be king. Ninguém sabia que ele era ungido para ser o rei. Only the prophet and his family. Somente o profeta Samuel sabia. He was already a king Ele já era um rei inside. dentro dele. Amen. Amém? 1 Peter 2:9. 1 Pedro 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness and into his marvelous light. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncies os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. We are royalty. Nós somos realeza. It's hard sometimes to understand. É difícil às vezes de entender. You are the children of a king. Vocês são filhos de um rei. That makes you kings. Isso faz de você um rei. That gives you authority. Isso te dá autoridade. You need to use your authority. Ele quer usar essa autoridade. You need to know who you are. Você precisa usar essa autoridade e saber quem você You é. need to walk with your head up. Você precisa andar com a sua cabeça erguida. Not allow the devil to oppress you. E falar para o inimigo parar de te oprimir. You walk in this life for his purpose. E você foi escolhido para viver esse tempo com um propósito. This is a short time Esse é um período pequeno compared to eternity. comparado com a eternidade. You have to keep your eyes on eternity Você precisa manter os seus olhos na because he eternidade. has great plans. Porque Ele tem planos incríveis e grandiosos. Not only here. Não somente aqui. This is a getting ready place. Esse é um tempo de preparação. But eternal glory is the most important. But eternal glory is the most important. Mas a glória é o propósito final. Amém. And this church here Nessa igreja aqui, is so precious to the Lord. essa igreja ela é muito preciosa para o It is Senhor. not just a small little church, Ela não é como qualquer outra igreja, but it is a spark mas ela é um brilho that brings forest fires que traz uma chama that will burn for eternity. que vai brilhar por toda a Because I eternidade. have seen your faithfulness. Porque Ele tem visto a sua I fidelidade. have seen your dedication. Ele tem visto a sua dedicação. Day after day Dia after day. após dia após dia. You have known who your God is. E você sabe quem é o seu Deus. And I will continue to move E Ele vai continuar a se mover. because I trust you. Porque Ele confia em você. You are faithful to me, saith the Lord. Você é fiel a mim, diz Deus. And there are individuals in this place. And there are individuals in this place E há indivíduos neste lugar that I'm wanting to do a great work in. que querem fazer trabalhos grandiosos. But I need you to cooperate with me. Mas eu preciso que você coopere comigo. I need you to get into my word. Eu preciso que você entre na minha palavra. I need you to be baptized in the Holy Spirit. Eu preciso que você seja batizado com o Espírito Santo. I need you to use your authority Eu preciso que você... because I am doing a great work. I
I need you to use your authority Eu preciso usar a sua autoridade, because I am doing a great work. porque eu estou fazendo um trabalho grandioso. You are a treasure from God, Você é um tesouro de Deus, found and valued, achado e valioso, and able to be used by God e capaz de ser usado por Deus as giant killers. como um matador de gigantes. So where are you today? Então, aonde você está nesta noite? What are you needing tonight? What are you needing tonight? O que você precisa essa noite? What do you need to understand? O que você precisa entender? God is saying, I am here, Deus, Ele está falando, eu estou aqui, but I'm not going to force you. mas eu não vou forçar você. I want you to come willingly as a child, Eu preciso que você venha e me deseje to como uma sit on your criança. father's knee, E to sit on your father's knee, que se sente no colo do seu pai and to listen to the instructions. e que escute a minha direção, as minhas instruções. So we open up this altar tonight Então, essa noite a gente vai abrir o altar to receive from God what He has for you. para receber aquilo que Deus tem para nós. You must receive it Nós precisamos receber and walk in it. e andar. You might not feel a change right away, Você pode não sentir a mudança no momento imediato, but know that I am working, saith the Lord. mas saiba que Deus está trabalhando. Amém. Amém. Aleluia. Anyone needs anything tonight, Então, se alguém precisa de algo esta noite, you're searching God for something, você está procurando Deus para algo, or you want to just be blessed by the Lord. ou se você quer ser abençoado por Deus, It is easy to receive a word, é muito fácil receber a palavra, but God wants to speak to you all the time. mas Deus, Ele quer falar contigo todo o tempo. So we open up this altar. Então a gente vai abrir o altar. If you would like to receive Jesus as your Savior, Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, if you would like to be baptized in the Holy Spirit, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, or if you need special prayer for something, ou se você precisa de uma oração específica para algo, we are here as His servants nós estamos aqui como servos do Senhor to pray for you. para orar por você. Amen. Amém.